Então, galera, hoje a gente está aqui para apresentar um trabalho de sistemas operacionais do curso de Ciência da Computação. O trabalho foi desenvolvido por Gregory, né, que sou eu, e pelo Davi. Opa, Fala um aí, Davi. beleza, galera? Então, o trabalho consistia na gente escolher um jogo entre Campo Minado, Pac-Man ou Sudoku. E a gente precisava desenvolver esse trabalho usando o conceito de threads, né, que é programação concorrente, programação paralela. A gente escolheu o Campo Minado para fazer e a gente escolheu também fazer em linguagem C, né, porque a linguagem C é a linguagem que a gente mais domina e também domina os conceitos de threads nessa linguagem. Sim. Então a gente vai começar explicando o código para vocês aqui, depois a gente vai mostrar um pouco do funcionamento do nosso programa. Sim. Primeiramente, aqui iniciando a explicação, a gente vai começar falando sobre as variáveis globais, né? A primeira variável que a gente tem aí é a variável campo, que é uma matriz 1010. O que é essa variável? No programa, ela vai representar a matriz que está sendo exibida para o usuário, ou seja, o campo minado em si. Vai mostrar as posições que já foram liberadas, as posições que ainda tem que liberar e as dicas também, né, para o usuário. E caso ele clique numa bomba, vai mostrar as bombas. A variável OP é uma matriz 1010 também, igual a campo, só que essa matriz aí a gente vai usar ela apenas para as operações internas. O que é isso? A gente vai armazenar nessa matriz OP as posições das bombas, os valores das dicas e as posições já liberadas. Também tem as posições vazias. Aí cada uma dessas variáveis são definidas por uma constante. Por exemplo, a bomba vai ser definida pelo -1, os espaços já abertos pelo -2 e as dicas pelo próprio valor da dica. Essa variável conte-bombas é um vetor que a gente estava utilizando para armazenar os valores das dicas, mas acabou que a gente não utilizou na versão final do código. E essa outra variável free, espaços free, no caso, ela vai ser um contador que vai contar quantos espaços o usuário já liberou. Se ele já tiver liberado 75, que no caso são 25 bombas, se ele liberar 75, ele ganha o jogo. Essa variável aí serve para definir quando o usuário vai ganhar o jogo. Dessas próximas duas aí, mutex bomba é uma variável do tipo pthread mutex t. O que é isso? Ela vai representar uma região crítica. A região crítica da função de threads que a gente utilizou. No caso, a função de threads ela gera todas as bombas concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo. E essa variável bomba id do tipo pthread t são a quantidade de threads que a gente vai ter. No caso, a gente tem 25 threads e 25 regiões críticas. E no mais é isso aí, as variáveis. Então, galera, aqui vocês vão estar vendo 15 no código, né? Porque para testes que a gente estava fazendo no nosso programa, a gente diminuiu um pouco o número de bombas só para ver se o funcionamento dele estava ok, né? Então, onde vocês estão vendo assim 15 é 25, tá? E aqui a gente tem essa função verifica bomba. O que essa função vai fazer pra gente? A gente vai passar um valor de linha e um valor de coluna e ela vai dizer pra gente se aquele valor que a gente passou na nossa matriz de operação ele é uma bomba ou não é uma bomba. Isso a gente vai usar muito dentro do nosso jogo, porque a gente vai precisar sempre estar analisando se a posição que o nosso usuário, nosso jogador escolheu é uma bomba ou se é uma dica, né? Então a gente vai usar bastante essa função verifica bomba aqui. Aqui a gente tem essa função de imprimir o início. Como o Davi falou, a gente está trabalhando com duas matrizes. Um campo, que é a nossa interface, e um OP, que é a nossa matriz de operação. A interface, ela vai só traduzir o nosso campo, digamos assim, a nossa matriz de operação. Então, esse imprimir início, ele vai imprimir justamente a nossa matriz campo, que vai ser o que o usuário vai estar vendo, né? Vai estar mostrando para ele as posições que ele tem para escolher para abrir. E nessa função imprime início, ele tanto imprime quanto já define os valores do nosso campo. Então, para cada valorzinho, ele vai colocar lá 0, 1, 2, 3 até 99, né? Quando nós temos uma matriz 10 por 10, então nós temos 100 valores, né? Então, ele vai fazendo isso e vai imprimindo já para o usuário essa matriz inicial aí que vai futuramente ser usada. Sim.
A próxima função, no caso, é um conjunto de três funções, que elas estão diretamente ligadas. Função gerando, função acabou gerar e função gera bombas. Vou começar pela função gera bombas aí. Primeiramente, a gente criou uma variável bomba para trabalhar com as threads, né? E a gente define uma variável tempo como sendo um valor aleatório entre 1 e 10. Essa variável tempo ela vai ser utilizada no sleep aqui, ó, nessa próxima linha, como sendo entre 1 e 10 milissegundos. Para que isso? Para nenhuma thread acessar a região crítica ao mesmo tempo. Por exemplo, podem ter duas threads tentando acessar a região crítica ao mesmo tempo. Para isso não acontecer, a gente bota esse sleep que evita disso acontecer, né? Aí a gente chama a função gerando. O que essa função gerando faz? Ela pega o mutex e bloqueia, ou seja, bloqueia a região crítica. Conceito de semáforos, né? No caso, a gente está bloqueando a região crítica e fechando o semáforo. Feito isso, a gente entra nesse laço aí desse do while. Para que isso? Dentro dele vocês podem ver que tem a variável linha, variável coluna, variando de 1 a 10. Ou seja, isso aí vai definir que é uma posição na matriz que a gente está buscando, ou seja, uma posição da linha e uma posição da coluna aleatória. E o do while verifica se nessa posição já não existia uma bomba. Se já existia, ele repete o ciclo até preencher todas as posições que não já tinham bombas. Para quê? Para não colocar uma bomba em cima da outra e ter menos bombas do que o proposto, né? O esperado. E a próxima linha, a gente vai ter a matriz OP com os valores linha-coluna definidos aleatoriamente anteriormente como -1, ou seja, a gente definiu na matriz OP o valor -1 que representa a bomba. Então, a gente está gerando valores aleatórios na matriz OP para as bombas. Aí depois, logo em seguida, a gente chama a função acabou gerar. O que ela faz? Ela libera o acesso à região crítica. Ela abre o semáforo para outra thread acessar a região crítica. E depois dá um pthread exit, que é só para finalizar a função de threads, e essa função para gerar as bombas aleatoriamente na matriz de operação, que a gente usa posteriormente nas jogadas, né? Então, galera, a nossa próxima função é uma função que vai gerar as dicas. O que a gente pensou? A gente vai, ao invés da gente computar toda vez que a pessoa escolher uma posição, a gente ir lá e computar as dicas que tem ao redor, se tem bomba ou se não tem, como a gente tem uma matriz de operação que já tem as bombas definidas, com a função gera bombas, ela já vai definir os lugares das bombas na minha matriz de operação. A minha função gera dicas, ela vai percorrer a matriz de operação inteira e vai verificar onde tem bomba e onde não tem. E com isso eu já vou deixar todas as minhas dicas salvas nessa matriz, para quando o meu usuário escolher uma posição, se não for bomba, eu já vou ter aquela dica, eu não vou precisar computar ela novamente, né? Então aqui eu percorro toda a minha matriz, lembrando que as dicas elas são das posições ao redor, né? Então o meu usuário vai selecionar uma posição e eu vou ter que analisar as 8 posições ao redor daquela posição que ele selecionou. E se a posição que ele selecionou não for uma bomba, eu vou atribuir à minha matriz OP o valor da minha variável auxiliar, que vai estar contando quantas bombas eu vou ter naquelas 8 casas ao redor da casa que ele escolheu. Sim. E depois eu vou zerar a minha variável aux, né, para ir para a próxima posição e fazer repetir a mesma operação para todas as posições da minha matriz. E assim eu vou ter todas as bombas, né, já definidas, e também todas as dicas que podem acontecer. Sim, e tem um detalhe peculiar sobre essa função aí, se vocês observarem, em cada um desses ifs, vai ter aquela condição ali, ó, se x for menor ou igual a 0 ou maior ou igual a 9, idem para o j. O que é aquilo ali? Aquilo ali é simplesmente para, por exemplo, ele está numa beirada. Ele não vai conseguir pegar a posição fora da matriz, então o que esse if está fazendo? Ele só está retirando essas exceções na hora de computar a variável auxiliar, né? Porque ele verifica as 8 ao redor, podem não ter a 8 ao redor, como é os casos das beiradas, e essa parte do if, essa segunda parte do if, ela verifica justamente isso.
Ele evita que eu acesse uma região que não está na minha estrutura de dados. Que não existe, no caso, né? Que a gente não usou. Essa parte de código comentada que a gente tem aqui embaixo era que a gente estava usando o vetor conte bombas, né? Só que não ficou um código muito legal, então a gente resolveu não usar ele, a gente desenvolveu esse outro aqui, e esse outro aqui ficou sendo o principal. Sim. E a próxima função aqui, pessoal, essa função aqui libera vazio, que essa função vai fazer o quê? Ela vai liberar em sistema de reação em cadeia, né? Para todas as posições vazias que forem encontradas. Por exemplo, quando você está jogando campo minado, você acertou uma posição vazia, o que ele faz? Ele libera todas as posições vazias próximas até encontrar só dicas ao redor. E essa função ela está servindo para fazer justamente isso, é uma função recursiva. Então aqui a gente tem as variáveis I e J que estão sendo usadas como contadores e uma variável booleana continua. A gente entra em um loop aqui que eu vou explicar ele logo. E logo em seguida a gente vai ter dois for. De que maneira esse for aqui está funcionando? Ele está pegando uma posição atrás e uma posição à frente das três linhas, uma acima e uma abaixo da posição. O que é isso? Basicamente são as 8 posições ao redor daquela que o usuário jogou. Ele está verificando se possuem vazios ao redor daquela posição. Ó, ele entra aqui nessa condição desse if e ele verifica se alguma dessas posições ao redor também é zero. O que ele define ali? Ele define o continua como true, ele bota na matriz de interface do usuário, que é uma posição zero, ou seja, não tem nada ali, nem bomba, nem dica. Ele incrementa os espaços free, que indica a vitória do usuário. E ele define na matriz de operação o valor -2, que está representando como se aquela posição não está mais acessível para a jogada, ela já foi liberada. E aqui é o while dessa função. Ele chama a função novamente com essa nova posição, ou seja, ele verificou os 8 ao redor, depois ele encontrou um vazio em um desses 8, ele chama a função novamente para essa nova posição e verifica os 8 ao redor dessa nova e assim sucessivamente até encontrar todas as posições vazias que estão interligadas. E é isso. A próxima condição é caso na matriz OP ele encontre uma posição acima de 0, acima ou igual a 0, né? Que vai fazer o quê? Isso está representando que ele encontrou uma dica, ou seja, aí a função vai encerrar e o campo I de J vai ser igual ao P, ou seja, ele está colocando o valor da dica naquela posição, ele está definindo que aquela posição já foi aberta e está incrementando os espaços free. E então, essa daqui no mais é uma função recursiva que ela vai chamando novamente ela a si mesma, conforme ela vai encontrando espaços vazios interligados. E depois, esse while continua aqui, ele verifica se a função vai continuar executando para aquela posição. Se ele tiver encontrado uma posição vazia, ele continua executando até terminar a execução de todos os espaços vazios interligados. Então, galera, a próxima função nossa, ela vai verificar a vizinhança. Essa função, ela vai basicamente controlar o nosso jogo. Então a gente tem variáveis de controle aqui, né? AUXI, AUXJ, contadores para nossa matriz. Então beleza. Como o nosso campo minado, nós não definimos um sistema de bandeiras para ele, a gente precisa de um controle para quando o nosso jogador vencer, né? Para quando ele ganhar o jogo. Então como que a gente fez isso? Nós temos 25 bombas no nosso código principal. Aqui vocês vão, então a gente teria 75 espaços livres, né? Vocês estão vendo 85 aqui porque a gente diminuiu um pouco o número das bombas a fim de teste, né? Para testar o nosso código, com menos bombas estava mais fácil de testar. Então beleza. Enquanto o nosso espaço vazio, né, espaço free, for menor que o número de espaços sem bomba, eu vou executar esse código aqui. Eu vou estar pedindo para o usuário digitar uma posição para abrir e vou estar computando, fazendo todo o cálculo para ver se aquela posição é uma bomba ou não. Tudo isso na nossa matriz OP, né? Eu vou estar exibindo para o nosso usuário na nossa matriz campo, nossa matriz de interface. Então, isso aqui eu vou executar toda vez
enquanto eu não tiver acertado uma bomba e enquanto eu ainda tiver espaços vazios. Porque no momento que o nosso jogador acertar uma bomba, ele perde o jogo automaticamente. Então, enquanto eu tenho espaços vazios, eu vou rodando isso aqui. Abrir um espaço vazio, eu aumento um contador. Então, isso aqui vai aumentando até eu chegar a 85, né? No momento que eu chegar a 85 ou 75, que é o nosso código original, significa que os espaços que sobraram são os espaços que tem as 25 bombas, né? Então o usuário ganhou, o jogador venceu a partida. Então beleza. Aqui eu peço para ele escolher uma posição e que tem uma sacada muito boa, porque na nossa matriz interface eu estou exibindo números para ele de 0 a 99, certo? Então a posição que ele escolher, eu vou ter que saber a linha e a coluna dela para poder trabalhar na minha matriz operação. Então o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a minha matriz campo até eu encontrar o valor que corresponde ao digitado pelo usuário. No momento que eu encontrar esse valor, eu vou pegar a linha e a coluna dele e vou jogar para os meus testes, né? Vou fazer a computação a partir daquilo. Aqui a gente tem esse if aqui nessa condição e eu vou chamar a função verifica posição, passando a linha e a coluna da posição que o nosso usuário escolheu. Então aqui embaixo a gente tem onde está? Aqui a gente tem a nossa função verifica posição. O que essa função está fazendo? Ela basicamente vai falar para a gente se aquela posição já foi escolhida ou não. Então se o usuário abrir uma posição e na próxima jogada ele tentar abrir essa posição de novo, essa função aqui vai impedir, certo? Ela não vai permitir que ele abra aquela posição porque ela já foi aberta. Então esse controle aqui, antes da gente continuar com a nossa computação, depois que o usuário seleciona o número que ele deseja abrir, é muito importante, né? Então a gente verifica se já foi aberto ou não. Se não foi aberto, continua. Se já foi aberto, eu pulo, né? Eu aumento o meu loop, vou um passo para frente no meu loop e impeço que o meu usuário abra aquela posição, porque na verdade ela já foi aberta. Sim. E essa função aqui ela continua com a seguinte condição. Ela verifica primeiramente aqui a jogada do usuário se ele acertou uma bomba, que é esse primeiro if aqui. Aí o que ele faz? Ele chama a função verifica bomba, né? Caso seja verdade, caso a função esteja retornando 1, ele cria esses dois for aqui, né? Simplesmente para percorrer a matriz. E para cada posição da OP que possui -1, ele vai printar o valor correspondente à tabela ASCII, né? 207, que vai representar a bombinha. E caso não, ele simplesmente printa o valor do campo. Ou seja, o que essa parte aqui está fazendo? Ela está vendo se o usuário acertou uma bomba. Se ele tiver acertado, ela exibe todas as bombas na matriz e indica para o usuário que ele perdeu e dá um exit. Ou seja, é a parte do programa que simboliza o usuário perder o jogo, né? Caso ele não acerte uma bomba, ele vai fazer o seguinte, ele tem que verificar se ele acertou uma dica ou um espaço vazio. Esse primeiro if aqui, ó, caso ele tenha acertado 0, ou seja, um espaço vazio, ele chama a função libera vazio, passando como parâmetro a posição correspondente à jogada do usuário. Ou seja, ele vai fazer aquela reação em cadeia lá para todas as posições vazias e liberar as dicas ao redor delas, né? Caso ele acerte uma dica, ou seja, maior ou igual a 0, ele simplesmente printa o valor correspondente da dica e incrementa os espaços free. Ou seja, incrementou um espaço que ele foi liberado, que não é bomba, e lá na matriz de interface do usuário vai exibir a dica que ele acertou, né? Que as dicas elas não têm esse efeito em cascata igual a posição vazia. Logo em seguida, a gente chama essa função atualiza matriz. O que ela está fazendo? Vocês podem perceber que no decorrer do código a gente está sempre alterando os valores da matriz campo, que é o que está sendo exibido para o usuário. A gente precisa atualizar esses valores conforme as jogadas vão sendo executadas, né? E essa função ela faz simplesmente isso, ó, ela dá um system clear aqui, que é para limpar a tela. Depois ela printa a matriz com todos os valores correspondentes. E é isso, basicamente é isso. Logo em seguida, a gente tem o fechamento do laço do while, que ele vai fazer o quê? Ele vai verificar
se o usuário ganhou o jogo, né? Para cada jogada, ele sempre está verificando se o while é maior do que 75. Se for maior ou igual a 75, ele sai do loop e printa que o usuário venceu o jogo. Aí termina o jogo e o usuário venceu, né? E no mais, a próxima função aqui, a gente vai ter a main, né? Então, agora chegou na nossa main, né? A gente vai ter as chamadas das nossas funções, né? A gente tem contadores aqui também para criar as nossas, o nosso controle de acesso à região crítica, né? Com o mutex, né? O mesmo conceito de semáforos. Aqui a gente tem a criação das nossas threads, passando o endereço dela, passando a função que ela vai executar, o ID da nossa thread também. Aqui nesse outro for, a gente tem a espera das threads acabarem, né? Esse pthread join, ele espera que as threads acabem. E aí, depois a gente vai ter as chamadas das nossas funções que a gente implementou, né? Em primeiro início, eu vou estar chamando a função lá em cima que a gente explicou, que vai ser a função que vai imprimir a minha interface, né? E vai setar ela também já, mostrando todos os possíveis valores que o meu usuário vai poder abrir, certo? Vai poder escolher para abrir. Então, depois que eu imprimir esse início, a gente deu um sleep de 10 milissegundos apenas antes de chamar a função gera dicas. Por que esse sleep? Porque para a gente gerar as nossas dicas, a gente precisa que a nossa matriz OP já esteja completamente preenchida com todas as bombas, né? Nas suas devidas posições. Então, para não ter conflito, a gente colocou esse zip aqui e depois chamou o gera dicas. E aí o gera dicas vai percorrer a nossa matriz, colocando nas posições que não são bombas as dicas sobre as posições ao redor dela, né? Aqui essa parte comentada a gente estava testando, né? Se realmente funcionou a função gera dicas. E aí depois eu vou chamar a minha verifica vizinhança, que foi essa última função que a gente explicou, que vai controlar as minhas jogadas. Eu vou pedir para o meu usuário escolher uma posição para abrir, vou pegar a linha e a coluna daquela posição, vou lá na minha matriz OP, verifico se não foi aberta. Se não foi aberta, eu vou abrir ela. Se for uma bomba, o usuário perdeu. Se não for, vai ter toda aquela computação que se for vazio, né, eu vou chamar minha função libera vazio. Se não for, eu vou exibir a dica para o meu usuário. E aí a gente vai repetir essa função verifica vizinhança aqui até que o usuário acerte uma bomba, né, que ele vai perder, ou até que ele abra os 75 espaços livres, restando apenas os 25 que contém a bomba, né? Então, se ele libera um espaço livre, eu vou aumentar o meu contador. Quando eu chegar, esse contador alcançar 75, significa que as posições restantes, as 25 posições restantes, são as minhas bombas. Então, o usuário ganhou o jogo. Sim. Só caso fique confuso para vocês, podem estar se perguntando, mas onde é que está chamando a função gera bombas, né? Como a função utilizando threads, elas estão sendo executadas juntamente com esses 3 for que tem na main, né? Aquele pthread mutex init, ele inicia as regiões críticas que a gente usa nessas funções de threads, né? Que é a gera bombas. Essa pthread create, ela que está chamando a função gera bombas. Para cada thread, ela chama a função, entendeu? E esse pthread join, igual o Greg falou agorinha, é simplesmente para esperar todas as threads acabarem de executar. Então, galera, o nosso código é esse. Agora a gente vai mostrar para vocês a implementação não, desculpa, a execução do nosso programa. Vamos fazer um teste aqui para vocês. Eu já tenho ele aberto aqui. Então aqui a gente tem a nossa matriz interface, né? A nossa matriz campo. Então aqui eu tenho todas as possíveis posições que o usuário pode digitar aqui para abrir. Então escolha a posição que deseja abrir. Aí o usuário vai lá e vai digitar. Então vamos abrir a posição 94, por exemplo. Aqui é a posição 94. Vou abrir a posição 94. Olha lá. Eu abri a posição 94. Ele me disse que ao redor eu tenho uma bomba. Então eu sei que nas 8 possíveis
posições ao redor dele, eu tenho bomba. Como ele é uma posição de canto, nas 7 possíveis, né? 7 não, desculpa. Nas 5 possíveis. 3, 4, 5. Então, ao redor dele eu vou ter uma bomba. Então, eu vou escolher outra posição. Vamos abrir aqui a posição 97. Ó, 97. Ao redor eu tenho 2 bombas. Vamos abrir a posição agora 99. Ó, 99. Uma bomba. Vamos abrir a posição 59 agora. Olha só. Aqui a 59, que estava nessa posição aqui, ela caiu num caso do espaço vazio, né? Um espaço que eu não tenho dica, porque eu não tenho bomba ao redor. E como eu não tenho bomba ao redor, eu tenho que abrir ao redor também, né? Eu tenho que abrir as posições ao redor para mostrar para o meu usuário onde tem bomba. Então, no momento que eu cliquei aqui e eu não tenho nenhuma bomba ao redor dessa posição, eu vou abrir todas elas para mostrar para o meu usuário aonde tem bomba. E no caso, se não tiver bomba também ainda, eu vou chamar de novo até eu encontrar posições que tenham bomba. Então, no caso, ele abriu aqui toda essa área até aqui no meio, mostrando para o meu usuário aonde que vai ter bomba. Porque se eu não tenho uma bomba aqui, eu não preciso deixar de abrir essa posição. Eu vou abrir ela também. Essa é um conceito do campo minado, né? Então, eu clico numa posição vazia, ele vai chamar a nossa função libera vazia, né? Que vai iniciar uma reação em cadeia e vai liberar todos os espaços que eu não tenho bomba e que eu vou ter dica para o meu usuário, né? Vai facilitar o jogo do meu usuário. No caso, se eu abrir a posição 76, por exemplo, ó, 3, né? 3 bombas em volta. Vamos abrir uma dessas posições aqui agora. Vamos abrir a posição 50. Ó, 51. 52, 53, 54, 55, 65, 75. Olha só, nossa posição 75 tinha uma bomba, né? E olha só que interessante, posição 75, na posição 65 eu tinha 2 bombas, né? Que são as 2 bombas que eu tenho ao redor, né? Então, olha só, uma bomba aqui, uma bomba aqui, na minha posição 65, que era essa posição aqui, ó, 55, 65. Tenho uma bomba aqui e outra bomba aqui. Então ele vai indicar as bombas que eu tenho em volta, né? E é isso. Aí, como eu cliquei em uma bomba, eu vou imprimir para o usuário todas as posições onde eu tenho bomba. Se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bombas. E aí a mensagem para o usuário: você perdeu. Então, galera, no mais a implementação ficou nisso aí. É uma versão ainda bem básica, né? Vocês podem ver que a interface ela tá bem simples, mas a base do jogo tá totalmente feita, né? Que é a questão das bombas, de liberar os espaços e as dicas e etc. No mais, a gente pretende melhorar a interface do programa, deixar ele um pouco mais visível, né? Porque a linguagem é complicada, essa questão de interface. Mas utilizando a Conio a gente pretende fazer algumas alterações, mas a base do jogo é essa daí. Todas as funções elas estão funcionando e a gente pretende só melhorar, por exemplo, adicionar a função text color da biblioteca Conio para alterar a cor das dicas, né? Para não correr o problema de, por exemplo, liberou a posição 2 e lá tinha uma dica com 2 bombas ao redor, ou seja, o jogador não vai saber se lá eram 2 de dica ou se eram 2 bombas ao redor. Se ele tentasse jogar naquela posição, logicamente ele não ia conseguir, então isso já ia provar que era uma dica. Só que a gente quer evitar esse tipo de problema alterando a cor das dicas, né? E dando as melhorias, mas no geral o jogo está funcionando perfeitamente e a base está totalmente feita, né? O que pode ser melhorado aqui no caso, que é uma versão ainda bem simples, né? Foi feita apenas para apresentação.
poderia ser melhorado a questão da interface, né? Mas, no mais é isso aí. Então, galera, é isso que o Davi falou mesmo, né? A gente vai estar deixando o link do GitHub, onde se encontra o nosso projeto, na descrição do vídeo para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada no código, dar uma brincada com o jogo, vai estar aí para vocês. E é isso, foi o trabalho de sistemas operacionais, né? O professor Frederico Nogueira, que passou esse trabalho pra gente, disciplina de sistemas operacionais do curso de Ciências da Computação do Instituto Federal de Brasília, campus Taguatinga. É isso aí, galera. Obrigado e até mais. Até mais, galera. Falou!